Boa noite a todos. Eu quero agradecer a sua presença ilustre aqui nesse, que é o primeiro evento da Comissão de Direito para as Startups da OAB Subseção Contagem. Aqui, nesse presente workshop, nós contamos com a ilustre presença do meu amigo Eric, do nosso presidente da subseção, o Dr. Rogério, da nossa vice-presidente, a Mariana Horta, e do membro da comissão, Fábio Farias. Sem mais delongas, Dr. Rogério, eu passo a palavra para você para iniciarmos as formalidades do evento, né? Fica à vontade. Obrigado, Wagner. Uma alegria poder participar desse primeiro evento da Comissão de Direito para as Startups da OAB Contagem. A gente sonhou muito com esse momento, né? Trabalhamos juntos, sei o tanto que vocês labutaram aí, você e o Fábio, toda a comissão, para que isso acontecesse hoje. E, em grande estilo, poder receber aqui o Eric, que é uma sumidade, vamos dizer assim, em direito para as startups, tem um conhecimento e vai poder transmitir para a gente tudo aquilo que ele sabe. E agradecer pela sua boa vontade, Eric, como eu disse, é uma alegria a gente poder contar com profissionais da sua estirpe, que tem prazer em contribuir para o crescimento, né, da sociedade como um todo, e hoje, principalmente, da advocacia, de um tema que envolve uma mudança constante que nós temos aí no nosso universo jurídico. Há uma necessidade muito grande de reinvenção da advocacia, principalmente para esses meios tecnológicos, e nós, a Subseção Contagem, sempre tivemos antenados a isso, temos feito estudos com a nossa Comissão de Tecnologia e Inovação aí, nas questões da inteligência artificial, de Lei Geral de Proteção de Dados. Temos o Fábio aqui conosco hoje, que hoje já, né, esperando aí para poder receber a sua carteira, mas já participa conosco desde o início da comissão. Então, nós temos advogados e advogadas que estão extremamente antenados nesse processo de mudança digital que nós estamos passando por ele. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, a todos que estão nos acompanhando, e sigam as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no canal do YouTube. Nós temos um material farto aqui em todas as áreas do direito. Isso é muito importante para nós, para que todos possamos nos reinventar, nos redesignar, nos ressignificar e poder mostrar para a sociedade que vale a pena, vale muito a pena contratar advogados que são de contato. E aqui com a gente hoje a nossa querida Mariana Horta, nossa vice-presidente, minha companheira de todos os dias, junto com a nossa diretoria, que também tem uma palavrinha para todos nós, para que nós possamos iniciar e aprender um pouco mais, né, Mariana? Isso aí, Rogério. Boa noite a todos que nos acompanham de casa também, dos seus escritórios ainda, né? Muitas pessoas ainda estão aí nos escritórios. Eu gosto sempre de iniciar esses nossos trabalhos agradecendo a doação, né, de cada um de vocês em prol das comissões né, que compõem a subseção de contagem. Trabalho, para quem não sabe, totalmente voluntário, de se doar mesmo em prol dos outros colegas. Então, Wagner, Vaninho, meu amigo, doutor Fábio também, muito obrigada pela gentileza do trabalho de vocês. E, de um modo especial, doutor Eric, seja muito bem-vindo à nossa casa, né, ainda que de forma virtual. Esperamos poder recebê-lo aqui presencialmente em breve. E agradecemos muito a contribuição. Eu já estou aqui ansiosa, né, por aprender com vocês essa noite. E amanhã também estaremos aí. Muito obrigada e desejo um excelente evento a todos. Boa noite. Isso aí, Wagner. Então, continua daí que eu e a Mariana vamos correr lá para o canal do YouTube agora para poder participar. Enquanto vocês ficam à vontade, mais uma vez, obrigado e sucesso sempre na sua vida, viu? Um forte abraço. Obrigado, viu, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Todos estão vendo a tela? Dá um ok para mim, Estamos por sim. favor, Fábio. Sim. Ah, tá ok. Novamente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Wagner, eu estou como presidente da Comissão de Direito para as Startups e eu quero convidar você a aprofundar comigo
e com o Eric, com toda a comissão aqui presente, um pouco no direito para as startups, nesse que é um mundo semelhante a um oceano de informações, mas nós vamos tentar passar aqui o máximo possível de informações desse oceano que é o mundo para as startups, né? E a minha exposição, pessoal, consiste basicamente em desmistificar o que é o conceito de direito para as startups e, mais exatamente, o conceito de o que é uma startup. Mas eu não quero falar somente o seu conceito jurídico, porque somente o conceito jurídico de startups, ele não é o suficiente para a gente ter o perfeito entendimento do que é uma startup, de como atuar nessa área, missão que será do meu amigo Eric Nibo, o qual faz isso com extrema excelência. Eu quero desmistificar o que é uma startup, entrando no seu conceito cultural, no seu conceito econômico-gerencial e, posteriormente, no conceito jurídico. Porque, sem entendermos o contexto histórico e cultural das startups, nós não entenderemos o conceito econômico e gerencial e, por óbvio, não entenderemos também parte do conceito jurídico, né? Nos últimos dias, nós temos recebido algumas notícias, né, através dos meios televisivos, algumas notícias que têm deixado grande parte da humanidade preocupada e outra parte bem entusiasmada no tocante aos avanços tecnológicos, né? Eu me coloco entre os entusiasmados. Eu, o Eric, o Fábio e toda a comissão. Vejam bem essa notícia, pessoal. Nos Estados Unidos, a empresa constrói primeira casa impressa em 3D de 2 andares, né? Trata-se de uma máquina programada com AutoCAD e inteligência artificial, a qual expele produtos inerentes à construção civil, como cimento, concreto e outros produtos necessários para a construção, e a máquina ela vai sozinha construindo os imóveis sem o auxílio de um engenheiro ou nem sequer mesmo de um ajudante de pedreiro. É uma tecnologia fantástica. Veja essa outra notícia. ChatGPT, né? É uma notícia que já está velha, uma notícia de semana passada, vejam bem. Inteligência artificial é aprovada em provas para médico, advogado e MBA nos Estados Unidos. Veja essa outra notícia que ela foi fantástica. Vejam só. Juiz colombiano usa a inteligência artificial do ChatGPT para fundamentar uma sentença. A inteligência artificial sendo utilizada para embasar sentenças. Vejam bem para onde estamos indo, senhores e senhoras. ONU apresentará 8 robôs humanoides em cúpulas sobre inteligência artificial. E esses robôs, eles possuem habilidades para combater incêndios, para realizar cirurgias médicas e várias outras habilidades que outrora eram inerentes somente aos seres humanos, hein? Vejam essa outra notícia. Paciente recebe implante de orelha impressa à base de células humanas. Veja que mundo fantástico que a tecnologia está produzindo. E todas esses benefícios, essas maravilhas que a tecnologia tem produzido, elas têm sido possíveis
por causa de vários aparatos tecnológicos, sobretudo o da inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é a reprodução da cognição humana inserida no âmbito computacional. É mais ou menos a tentativa da reprodução da cognição humana inserida ali em computadores e máquinas, como robôs e etc. Né? John Simons, ele publicou um artigo na revista The Wall Street, né, na qual ele ensina que a inteligência artificial ela é a ciência de ensinar computadores a aprender, raciocinar, perceber, inferir, comunicar e tomar decisões como seres humanos. Pessoal, assim como grande parte da humanidade, o governo japonês ele se viu extremamente preocupado no que toca aos avanços tecnológicos, sobretudo da inteligência artificial, em questões como, será que os robôs, as inteligências artificiais, substituirão 100% os seres humanos? O governo japonês também debateu essa questão. E, vejam bem, pessoal, em janeiro de 2016, há 7 anos atrás, eles lançaram o seu 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia. E, nesse plano, ele se trata de um plano de políticas de ciência, de políticas concernentes à ciência e tecnologia. E eles também definiram algumas políticas de inovação que deveriam ser estimuladas pelo país entre 2016 e 2021. Os japoneses não desistiram desse plano. Esse plano sofreu um determinado atraso por questões macroeconômicas e por questões microeconômicas e, sobretudo, por causa da pandemia que nós vivemos, né, de 2020 para cá. Mas eles ainda estão firmes nesse intento, né? E nesse plano de ciência e tecnologia, eles lançaram o conceito e desafios inerentes à implantação do que eles denominaram de Sociedade 5.0. Segundo os japoneses, a Sociedade 5.0 ela é uma sucessão de 4 modelos de sociedades que existiram, né? Eles denominam essa Sociedade 5.0 também de Sociedade do Bem-Estar Humano. Segundo os japoneses, o primeiro modelo social que existiu no seio da humanidade foi a sociedade da caça, a qual eles também denominaram de Sociedade 1.0. Né? Essa sociedade basicamente consiste na época em que os seres humanos eles viviam estritamente da caça. Eles se alocavam em uma determinada região, extraíam dali todos os seus recursos naturais e, quando esses recursos naturais se esgotavam, eles se viam na necessidade de se deslocarem para outro local a fim de encontrarem alimentos, né, para a sua própria subsistência e para a subsistência dos seus familiares, né? Schwab, ele é o autor do livro Revolução 4.0, pessoal, um livro que eu indico a leitura a todos. Esse livro ele é de fundamental importância para que nós entendamos o contexto atual que vivemos. Ele é sensacional, eu indico a leitura para todos. Ele ensina, no seu livro Revolução 4.0, que a primeira mudança profunda que ocorreu na maneira do ser humano viver foi a transição da sociedade do ser humano caçador para a sociedade do ser humano agricultor, né? O autor ele ensina que a revolução agrícola ela combinou a força dos animais e a dos seres humanos em benefício da produção de alimentos, uma vez que o ser humano não precisava mais
de se deslocar da sua região para obter alimentos em outras localidades, porque eles poderiam produzir os seus alimentos como legumes, frutas e a própria criação de animais, né, para a sua alimentação. Também benefício do transporte, porque começou a ser possível o transporte por meio dos animais e da comunicação. A essa sociedade do ser humano agricultor, os japoneses denominaram de sociedade da agricultura, ou sociedade 2.0, né? E os japoneses também, eles ensinam que foi nessa época que o ser humano deixou o seu estilo de vida nômade e passou a se estabelecer numa terra, como eu disse anteriormente, por meio das técnicas de agricultura. E isso possibilitou a explosão populacional no planeta, né? Schoebe, ele ensina que a revolução agrícola ela foi seguida por uma série de revoluções industriais que iniciaram, sobretudo, ali em meados ali do século XVIII. Ele ensina que a primeira revolução industrial ela ocorreu ali mais ou menos entre 1760 e 1840, né? Nessa época foi que começaram a construção das primeiras ferrovias, foi nessa época que o ser humano inventou a máquina a vapor, né? E a invenção da máquina a vapor, ela possibilitou o início do processo produtivo em massa. Aquele processo produtivo bem artesanal ali, de quando iniciou-se o êxodo dos campos agrícolas para as grandes cidades, na famosa Revolução Industrial, tão dita nos livros de história. Schoebe, ele ensina que a segunda Revolução Industrial, ela iniciou ali no final do século XIX e veio até o século XX. O advento da eletricidade e da linha de montagem foram as características principais dessa segunda Revolução Industrial, né? E essa Revolução Industrial, ela possibilitou o processo produtivo em massa, naquele estilo fordiano, em que o trabalhador ele não domina totalmente o processo produtivo, mas ele domina parte do processo produtivo. A todas essas revoluções que eu citei anteriormente, o governo japonês denominou essa sociedade de sociedade industrial, ou sociedade 3.0. Né? Aí o governo japonês ele ressalta algumas características, como o surgimento dos motores a vapor, o aumento do consumo de bens, e também originou-se problemas de ordens climáticas, né? Como a emissão de gases do efeito estufa por meio da combustão das máquinas. Schoebe, no seu livro ali, Revolução 4.0, ele ensina que a terceira revolução industrial, e essa foi muito importante, todas foram, mas essa foi de suma importância. Ela iniciou ali mais ou menos na década de 1960. Né? Ele denominou essa revolução de a revolução digital, ou a revolução do computador. Né? Porque, uma vez que os seres humanos eles começaram a ter a possibilidade de ter acesso aos seus próprios computadores pessoais. E essa revolução, essa terceira revolução, ela terminou mais ou menos ali no final da década de 1990, com a popularização da internet, a qual possibilitou o boom, né, e uma enorme troca de informações. O autor que eu estou citando, Schoebe, do livro Revolução 4.0, ele define a quarta revolução como a combinação de todas as revoluções anteriores que eu citei, combinadas num só momento, que é o atual momento em que vivemos, de todas essas maravilhas da tecnologia.
A essa sociedade, o governo japonês denominou de Sociedade da Informação ou Sociedade 4.0. Aí ele ressalta, o governo japonês ressalta algumas características inerentes a essa época, que é a atual época que nós vivemos, né? A aparição dos computadores, a digitalização das relações pessoais, né? O processamento em massa de dados e diversas outras características, né? E conforme eu disse anteriormente, preocupado com todo esse avanço tecnológico que são produzidos pelas startups ou pelas big techs, que um dia já foram startups, mas culturalmente elas ainda permanecem operando como startups. E vocês vão entender por quê posteriormente, né? Preocupado com todo esse avanço tecnológico, como eu disse anteriormente, o governo japonês ele lançou o conceito de sociedade 5.0. E a característica marcante dessa sociedade, planejada inicialmente em âmbito nacional pelos japoneses, posteriormente esse plano foi apresentado no Fórum Econômico Mundial, esse plano foi adotado pela União Europeia, mas, pessoal, essa é uma tendência global. O país que não se adequar ao conceito de sociedade 5.0, a qual eu vou explicar em instantes, o país que não se adequar a esse novo modelo social e econômico vai ser alocado para a periferia do mundo, sem sombra de dúvidas. E continuará para sempre, possivelmente continuará para sempre, dependente da tecnologia dos países desenvolvidos, né? O governo japonês ele denominou essa sociedade da sociedade do bem-estar humano. E o seu foco principal é o bem-estar humano. Mas, para proporcionar o bem-estar humano, o governo japonês ele entende que a tecnologia ela deve ser explorada no máximo da sua capacidade. E os governos e a sociedade devem agir conjuntamente para isso. Nesse mesmo discurso proferido pelo governo japonês, quando eles estavam promovendo a sociedade 5.0, eles lançaram alguns desafios inerentes à construção de produtos e ao oferecimento de serviços necessários para ocasionar esse bem-estar para a humanidade. Os japoneses, eles entendem que alguns desafios deverão ser vencidos, né? E por isso, eles proporam a construção de drones para a entrega de mercadorias, a construção de casas inteligentes. O governo japonês ele propôs que os trabalhos braçais eles sejam realizados por robôs em vários setores, em todos os setores da sociedade que exercem atividades repetitivas, como setores de limpeza, construção civil, dentre várias outras. O governo japonês ele também ele propôs que sejam construídos inúmeros veículos autônomos. O governo japonês ele também propôs que os governos trabalhem conjuntamente para a diminuição da taxa de natalidade, sustentabilidade ambiental, a produção de alimentos artificiais, porém, com o poder de nutrição dos alimentos naturais, é óbvio. Mas, para construir todos esses produtos e oferecer todos esses serviços, o governo japonês ele entende que algumas tecnologias elas devem ser primordialmente utilizadas, né, para esse intento. A primeira delas é a inteligência artificial, a qual eu conceituei anteriormente, e o governo japonês ele propôs o uso dela porque a inteligência artificial, como é notório, ela possui uma capacidade de armazenamento de dados de uma maneira inimaginável, né? E ela também é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam a resolver problemas sem a interferência humana.
Por meio dessa tecnologia, é capaz de construir robôs inteligentes, máquinas inteligentes e várias outras utilidades para o ser humano, né? O governo japonês ele também propôs o uso da tecnologia da internet das coisas, né? A internet das coisas, ela trata-se de uma tecnologia que permite que objetos como eletrodomésticos, aparelhos pessoais, aparelhos eletrônicos das variadas espécies, eles estejam conectados em uma rede, né, de coleta e interpretação de dados e que respondam perfeitamente ao comando do seu proprietário, né? Por meio dessa tecnologia é possível fazer casas inteligentes, os carros autônomos e várias outras tecnologias. O governo japonês ele também entende que deve ser utilizado a computação em nuvem. Por quê? Porque a computação em nuvem, ela trata-se de um sistema na qual você pode inserir e armazenar os seus dados e ter acesso a eles por meio de qualquer tipo de hardware, seja um celular minúsculo, ou seja, aqueles grandes computadores da Google, e de qualquer localidade do mundo você consegue ter acesso às informações que você armazenou nos serviços de nuvens. E isso tem reflexos em aspectos ambientais, como a produção de lixos de papéis usados, plásticos e vários outros produtos, né? O governo japonês ele também propôs que seja utilizada a tecnologia da robótica, né, que tratam-se de robôs programados com inteligência artificial e machine learning, capazes de interpretar grandes quantidades de informações e aprenderem a resolver problemas dos seres humanos sem a própria interferência dos seres humanos. Como eu disse anteriormente, o governo japonês ele também propôs o uso de veículos autônomos, mas com energias de fontes renováveis menos poluentes que as existentes atualmente, né? Diante de todos esses benefícios que o governo japonês apresentou, que a União Europeia também atendeu a esse plano e pretende implementar a nível mundial, você pode estar se perguntando, e você pode estar querendo me perguntar, não é verdade? Wagner, os robôs irão tomar os empregos dos seres humanos? Pessoal, grande parte da humanidade, dos pesquisadores, de cientistas até renomados, entendem que sim, e outra parte entendem que não. E eu, particularmente, eu vejo sempre o lado positivo das coisas. E eu vejo, de fato, uma interação muito legal entre os seres humanos e os robôs. E os robôs, eles vão tomar os empregos, mas aqueles empregos que exercem atividades repetitivas. E eu vou explicar o porquê eu entendo que os robôs, a inteligência artificial, não tomará totalmente os empregos dos seres humanos, eles não exercerão todas as atividades que os seres humanos exercem. Por quê? Vejam bem esse quadro concernente a habilidades da inteligência artificial e habilidades dos seres humanos. Vejam bem, a inteligência artificial, ela é capaz de aprender uma habilidade por vez. Por mais que existam hoje as inteligências artificiais generativas, as quais produzem conteúdo e elas mesmas analisam as métricas desse conteúdo gerado por elas, elas são capazes de aprender uma habilidade por vez. Já o ser humano, ele é capaz de aprender múltiplas habilidades. Múltiplas e simultâneas, diga-se de passagem. A inteligência artificial, as máquinas, elas superam os seres humanos no que tange a capacidade de análise de dados.
e de armazenamento de volume de dados. O ser humano, por sua vez, ele é melhor do que a máquina no sentido da autonomia do pensamento. Por quê? Porque as máquinas, a inteligência artificial, elas são programadas para fazer aquilo que o ser humano propôs para que ela faça. Já o ser humano não. Ele possui a autonomia do pensamento. O ser humano é capaz de analisar ambiguidades. A inteligência artificial também tem essa capacidade, mas guardadas as suas proporções. O ser humano também, ele é dotado do pensamento crítico, o que lhe dá a capacidade de ser criativo, né, pessoal? A natureza principal da inteligência artificial é a razão. Como eu disse, ela é 100% racional. Ela obedece padrões matemáticos, estatísticos, probabilísticos e alguns outros conceitos inerentes à racionalidade matemática e à linguagem de programação. Já o ser humano, ele possui a capacidade, a habilidade e a característica que lhe é inerente da emoção. Então, vejam bem, eu vou passar aqui rapidamente, eu não iria tocar nesse assunto, porque a palestra não é sobre inteligência artificial, mas vamos tocar nisso aqui rapidinho. Você vencer a inteligência artificial e ela não te substituir, esse quadro aqui te dá algumas dicas de algumas habilidades que você vai precisar desenvolver para que a inteligência artificial não te supere. Vejam bem, você terá de ter a capacidade de desenvolver a capacidade de aprender múltiplas e simultâneas habilidades. Vamos trazer aqui para o nosso campo jurídico. Se você é aquele advogado que foca somente na sua esfera jurídica e pensa assim, eu preciso aprender somente o conhecimento jurídico necessário para o meu exercício. Eu não preciso aprender outras habilidades. Vejam bem, o conhecimento jurídico por si só, a inteligência artificial também adquire e desenvolve. Vejam bem, você terá que desenvolver a capacidade da autonomia do seu pensamento, sobretudo o pensamento crítico, e exercer criatividade. E o ser humano, como ele tem o componente característico da emoção, a gestão das emoções também será de suma importância. Tá, pessoal, eu passei rapidamente nesse assunto, porque é um assunto interessantíssimo, mas fica para outra ocasião. Não é verdade? Assim como eu, inúmeros futuristas, eles entendem que as nossas crianças e os nossos adolescentes, num futuro bem próximo, eles trabalharão em empreendimentos que ainda não existem. Veja bem, diante de todas as tecnologias apresentadas, diante de todo esse aparato tecnológico que nós temos visto nos últimos dias, desse plano apresentado pelos japoneses, agora é eu que faço para vocês a seguinte pergunta. O nosso sistema educacional está preparando as nossas crianças e os nossos adolescentes para essa nova realidade social? Pessoal, eu entendo que não e duvido que tenhamos alguém aí que concorde que estamos. Não é verdade? Todas essas transformações que eu demonstrei acima, todos esses benefícios, todos esses sendo construídos e utilizados acima, eles vêm sendo produzidos pelas startups e pelas big techs que um dia foram startups, né? E por que as startups elas vêm construindo todos essas maravilhas tecnológicas? Por quê? Simplesmente porque elas outorgam
novos padrões de consumo disruptivos, uma vez que elas destroem padrões antigos, padrões velhos, elas fazem esses padrões se tornarem obsoletos e criam novos padrões de consumo e novos padrões de vida para o ser humano. Pense no mundo como era há 15 anos atrás e pensa e analisa como ele é hoje. Vocês verão o quanto as startups modificaram o nosso mundo. Pessoal, por que eu falei de todo esse contexto histórico, do plano de sociedade 5.0 dos japoneses? Por quê? Eu quero que vocês entendam que as startups, elas não é somente um conceito de empreendedorismo, ela é uma cultura. As startups mudaram a própria maneira do ser humano de viver. Vejam bem, essa própria palestra está sendo possível de ser realizada por causa de aparatos tecnológicos. Sem esse aparato tecnológico da internet, do computador, não seria possível essa troca de informações à distância, não é verdade? Então, eu quero que vocês entendam que startup, antes de ter um conceito jurídico, antes de ter um conceito econômico gerencial, ela é uma espécie de cultura. A cultura da nova economia. E esse termo, startup, ele é utilizado para designar empresas recém-nascidas ou empresas jovens, né? Esse termo ele surgiu nos Estados Unidos, sobretudo ali no final da década de 1990, quando ocorreu ali a bolha da internet, né? Aqui no Brasil, vejam bem, esse termo ele começou a utilizado com mais afinco por volta do ano de 2010. Vejam bem, quase 10 anos depois do seu surgimento nos Estados Unidos, né? Mas as startups, de fato, elas começaram a operar de maneira mais veemente, no século XXI, né? Eu apresentei o conceito cultural de startups, certo? Por meio do seu contexto histórico e das mudanças culturais e sociais ocorridas. Agora, eu quero apresentar para vocês o conceito econômico e gerencial de startups. E eu dei ênfase a algumas palavras aqui que são de suma importância para o entendimento do seu conceito econômico gerencial. Vejam bem, o autor americano Eric Ries, né, ele é bem famoso no mundo das startups. Ele foi autor do seu principal livro, que se chama Startup Enxuta, o qual também eu indico a leitura, que é de fundamental importância para todos aqueles que querem se aprofundar no mundo das startups, né? E vejam bem, ele ensina que startup é uma instituição humana projetada. Vejam bem, por que eu sublinhei essa palavra projetada? Porque a palavra projeto, ela nos remete ao sentido de plano. Ou seja, é algo que está no mundo das ideias, que necessita de ser transferido para o mundo concreto. Por isso que startup é uma instituição humana projetada, é um projeto de modelo de negócio inicialmente. Ela é projetada para criar novos, vejam bem, novos, essa palavra novos nos remete à ideia de novidade, de inovação. E como as startups elas pretendem propiciar o bem-estar para o ser humano, né? Naquele conceito maravilhoso de experiência do cliente, por meio de produtos e serviços, sob condições de extrema incerteza. Wagner, por que sobre condições de extrema incerteza?
Pessoal, a extrema incerteza, essa é uma característica das startups, porque como a startup ela se trata de um projeto inovador, e inovação, pessoal, ela pode ser algo que ainda não existe e os empreendedores vão trazer ao mundo concreto a sua existência do zero, ou também podem ser melhoramentos em processos internos, em processos produtivos, melhoramentos na prestação de serviços, melhoramentos das variadas espécies. Mas como se trata de uma novidade, não existem dados que são possíveis de ser analisados. Os empreendedores eles não possuem informações para produzir e analisar métricas para saber como será esse produto, como será esse serviço. Eu vou exemplificar para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, se você quer abrir uma padaria, uma padaria é um modelo de negócio já conhecido dos consumidores. O mercado já conhece esse tipo de negócio. Você já sabe quais produtos deverão ser vendidos. Você já possui padrões pré-estabelecidos. Quando você vai empreender por meio de uma startup, você ainda não tem padrões pré-estabelecidos. Então, o seu empreendimento, ele se dará em uma esfera de extrema incerteza. E como é possível superar essa incerteza? Por meio de MVPs, por meio de lançamentos de protótipos e pela a adesão de feedbacks dos clientes. Pessoal, na minha opinião, startups são modelos de negócios ou projetos que se utilizam de tecnologia para criar soluções inovadoras para o mercado no qual elas pretendem atuar, né? As startups, elas possuem várias características, mas elas possuem algumas que eu considero de suma importância, como ser escalável, né? Ser escalável, uma startup para ser escalável, ela tem que crescer rapidamente, né, atingindo vários novos clientes. Contudo, o seu crescimento, o crescimento de seus gastos e custos não pode crescer na mesma proporção da sua escalabilidade. Ao ponto que ela escala e atinge novos clientes, os seus custos e gastos não sobem na mesma proporção. Isso proporciona e facilita para que ela seja escalável, né? Outra característica é ser repetível. E o que é ser repetível, pessoal? É a capacidade que a startup possui de, com o mesmo produto, o mesmo serviço, oferecer esses serviços e esses produtos a inúmeros clientes sem ter a necessidade de customizá-los às preferências de cada consumidor. Por exemplo, da Uber. Eu vou usar a Uber para exemplificar essa característica de ser repetível. Por exemplo, a Uber, com um aplicativo, né, que é a sua oferta de serviço, ela consegue atingir milhões e milhões de consumidores sem ter que customizar o aplicativo para cada consumidor. Entenderam? Isso é ser repetitivo, né? Pessoal, e esse é basicamente o conceito econômico e gerencial de startups. Mas a Lei 181 de 2021, conhecida também como o Marco Legal das Startups, eles tentaram nos trazer um conceito jurídico de startups. Conceito esse muito criticado por parte da doutrina. Vejam bem, logo ali no seu artigo 4º, a lei define que são enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes, né,
Ali no seu parágrafo 1º, no inciso 1, a lei delimitou a sua receita bruta, né? Ou seja, um limite máximo que a empresa pode oferir para ser enquadrada como startup. É um limite máximo de 16 milhões anuais. Vários doutrinadores, e eu creio que o Eric também deve criticar bastante esse limite estabelecido pela lei, né? Mas é o que temos para atuar, né? A lei também estabeleceu um lapso temporal de 10 anos de inscrição do CNPJ ali na Secretaria Especial da Receita Federal, né? Para também que a empresa seja enquadrada como startup, ela deve atender a um dos requisitos, no mínimo. Quais requisitos? A declaração em seu ato constitutivo ou alterador e a utilização de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços. Vejam bem, você tem que declarar, o empreendedor tem que declarar no contrato social ou no estatuto que se trata de uma startup e que ela possui uma operação inovadora nos termos da Lei 10.973 de 2004, ou então o empreendedor precisa enquadrar-se ali no regime especial do Inova Simples, ali nos termos do artigo 65 da Lei Complementar 123 de 2006, a famosa Lei do Simples Nacional, né? Aí o parágrafo 2º ali, ele fala acerca das operações societárias como incorporação, fusão, cisão, as quais devem obedecer o lapso temporal de 10 anos de existência do CNPJ. Vejam bem, pessoal, é o legislador tentando definir, legislar sobre algo que é bem dinâmico, né, como o mundo das startups. É necessário uma certa regulamentação, mas eu também reconheço que é bem difícil acompanhar os avanços tecnológicos, né, e a dinamicidade do mercado, né? Pessoal, eu apresentei aqui o conceito cultural de startups. Por que eu fiz isso? Porque sem entender o contexto cultural de startups, você jamais conseguirá penetrar nesse mercado, porque o código de linguagem utilizado não vai ser o mesmo dos empreendedores. Da mesma forma, é necessário entender o conceito econômico e gerencial de startups, que eu apresentei acima. E, por óbvio, você tem que entender do seu conceito jurídico e das leis conexas. Mas quem vai ensinar como atuar nesse segmento tão dinâmico em um oceano de informações, porque se trata de um ambiente, eu estou tentando utilizar palavras adequadas, porque esse ambiente ele tem uma dinamicidade incrível. E quem vai atuar a gente, e quem vai ensinar a gente como que se atua nesse mercado, e quais são as habilidades necessárias para atuar nesse segmento, é o meu amigo Eric Nibo, o qual eu já agradeço novamente a presença e a disponibilidade, né? Ele vai nos prestigiar com esses ensinamentos, com a sua competência de sempre, com a sua excelência de sempre. Eu agradeço a todos que disponibilizaram parte do seu tempo para estar aqui, nesse que é o primeiro evento da Comissão de Direito para as Startups, de muitos que virão, se Deus quiser. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o meu amigo Fábio, para que ele dê prosseguimento nesse nosso workshop. E eu quero lembrar também, pessoal, antes de passar a palavra para o Fábio, que amanhã nós teremos continuidade do workshop com o Dr. Marcílio, nesse mesmo horário, né? E, sem mais delongas, eu volto a palavra para o meu amigo Fábio. Fábio, é com você.
Parabéns, doutor Wagner, excelente explanação. É interessante saber todo esse contexto histórico, até mesmo para nós nos situarmos em todo esse ambiente, né, que é um ambiente totalmente diferente do que hoje as empresas convencionais. Então, tudo isso é muito importante. Eu não vou aqui alongar, eu só vou deixar aqui, teve uma pergunta aqui no chat, mas o que impressionou o doutor Wagner foi que, parabéns pela explanação, né? O pessoal aqui elogiando aqui a explanação do doutor. O Rafael Figueiredo, né, quando se perguntou sobre a inteligência artificial, se ela iria pegar o emprego, né, de muitas pessoas, ou então pegar alguns empregos, ele respondeu que não, né, mas eles podem substituir de uma forma mais eficiente em determinadas atividades. Isso é verdade, né? A inteligência artificial tem um poder, uma capacidade ali de raciocínio lógico muito rápido. Então, nós até vemos aí já alguns experimentos sobre a questão da inteligência artificial. E sem mais delongas aí, porque hoje o convidado especial aqui é o Dr. Eric. Já vou falar aqui um pouco aqui do histórico do Dr. Eric, cofundador do BIDS Academy, onde ganhou o prêmio aí de 100 Open Startups, participou também do Shark Talk e foi top 3 startups, né, de 2021, autor de livros de legal design, responsável pela primeira pesquisa sobre legal design do Brasil. Excelente. Isso aqui hoje, né, nós temos visto isso aqui aflorar pelo Brasil, e olha aí, o doutor participou aí dessa primeira pesquisa, foi cofundador, foi coordenador e professor do SPER, e hoje é professor do SitePool, Escola de Negócios, cofundador da AB2L, Associação Brasileira, né? Uma das maiores, a maior hoje do Brasil, uma das reconhecidas até internacionalmente, pesquisador em projetos de política pública e de governos, foi gerente jurídico na Global Ash Taxi e também foi head de inovação em escritório de advocacia. Doutor, a palavra é com o senhor, pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Contagem, mais uma vez, né, agradece aqui a disponibilidade do doutor. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Fábio. Obrigado, Wagner, e a toda a comissão e todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou mostrar um pouco para vocês agora na prática, né, como que a gente atua com startups, tá? Então, durante boa parte da minha carreira, eu atendi as startups. Agora eu criei uma e trabalho com isso, tá? Então, só para vocês conseguirem enxergar um pouco do que é tudo isso, eu vou passar uma breve apresentação e a gente vai explorar um pouco desses conceitos, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Como que eu advogo para startups? Primeiro de tudo, eu tenho que entender onde que eu quero entrar. Assim como no mercado tradicional, eu não vou atuar em mineração, energia, consumidor, eu vou escolher uma área de atuação. Depois, quando eu fico muito grande, ok, eu posso migrar para me tornar o que a gente chama de um escritório full service, um escritório que vai atender todos os tipos de demanda, mas logo quando eu começo, eu preciso aqui escolher em que mercado que eu vou atuar. E aí, nesse mundo de startup, né, o Wagner até mencionou, a gente tem que utilizar o linguajar, o vernáculo correto, né? Então, eu vou chamar esses mercados de startup de verticais. E aí eu tenho as startups da área financeira, das startups da área de agro e por aí vai. Então, geralmente você vai ver o pessoal utilizando o nome fintech, agrotech. Então, sempre no final ali a gente põe o sufixo tech, e aí aquilo está se referindo a um nicho de atuação dessa startup, o mercado que ela explora. E aí você também tem que entender
se você vai querer atender o empreendedor ou o investidor, porque são interesses conflitantes e a forma de atender cada um desses agentes é muito diferente. Então, eu preciso entender a fundo onde que eu quero atuar. E aí tem gente que vai atender só o empreendedor, tem gente que vai atender só o investidor, e tá tudo bem, não significa que tem mais dinheiro em um ou outro, existem oportunidades nos dois, tá? Segundo, nós como advogados precisamos entender a dinâmica de funcionamento desse mercado de startup. Qual que é a lógica do advogado geralmente? Ah, não, vou vender meus serviços e eu vou falar que está tudo errado. Nenhuma startup quer ouvir isso e o empreendedor não quer ouvir isso. Por quê? A atividade de empreender é, em si mesma, uma atividade de risco. Se a pessoa não quisesse correr risco, ela estava trabalhando para alguém. Então, eu preciso entender quais riscos são aceitáveis e quais não são, e não são aceitáveis por quê? Quais que são as consequências ruins que eu vou ter? E em que momento esses riscos vão se materializar ou maturar. Porque uma coisa é eu fazer tudo certinho no momento em que eu fundei a startup, e outra coisa é eu fazer isso só lá na frente, corrigir os erros. Por quê? No começo da startup eu não tenho dinheiro, por exemplo, para focar em deixar tudo redondo. Talvez seja mais interessante eu tentar buscar clientes e tentar finalizar o meu produto naquilo que o Wagner falou, que é o MVP, o produto mínimo viável. Então, eu preciso entender em que momento esses riscos vão se materializar, como que eles se manifestam e quais eu quero ou não aceitar como empreendedor. Porque se vier com aquele papo tradicional de não, temos que fazer isso aqui, porque senão você corre um risco jurídico, não vai colar. O empreendedor não vai querer trabalhar com você, nem o empreendedor, nem o investidor. Então, a gente precisa tomar cuidado com quais questões são realmente importantes para aquela fase em que a startup se encontra ou a fase em que o investidor está investindo, tá? Terceiro ponto, não adianta eu querer atender startups da mesma forma que eu atendo qualquer tipo de empresa. Então, eu preciso trazer uma experiência diferente para esse tipo de cliente. Então, isso significa, se eu estou falando com empresas do setor de tecnologia e de inovação, a minha prática jurídica tem que estar alinhada com isso. Então, não adianta, por exemplo, eu chegar para um empreendedor e toda vez que eu quiser falar com ele, fazer reunião presencial, ou então mandar carta, ou então pedir para assinar presencialmente um documento. Não, eu vou ter que utilizar tecnologias e eu vou ter que inovar na minha prática para atender esse tipo de cliente. E aí entra uma das questões que o Wagner trouxe, que é a inteligência artificial. E aí eu quero mostrar para vocês isso funcionando e como que a gente pode utilizar isso, tá? Então, aqui eu estou utilizando a tela principal de uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Aqui na Bits, que é a minha startup, a gente utiliza isso desde o ano passado, né, desde que ainda era uma ferramenta de pesquisa, ainda estavam testando, né? Então, aqui a gente consegue fazer muitas coisas. Qual que é o segredo da inteligência artificial? E aí, já falando com aqueles que, de alguma forma, sentem medo de serem substituídos pela inteligência artificial. O segredo está nessa barra aqui embaixo, tá? Então, eu preciso entender como fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial. É a mesma coisa que eu dar uma bazuca agora para você. Você vai acertar o alvo? Você não vai acertar o alvo, você não sabe utilizar. Então, não adianta eu ter uma ferramenta muito poderosa se eu não sei utilizar essa ferramenta. Então, aqui, o segredo está em saber fazer as perguntas corretas. A gente chama essas perguntas de prompt, tá? Que é essa palavra que eu escrevi aqui. Então,
eu preciso aprender a como fazer os prompts corretos, tá? E aí, você precisa entender também o funcionamento da plataforma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das coisas que a gente precisa entender antes de utilizar a inteligência artificial do ChatGPT. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma pergunta. Então, primeiro ponto que você tem que entender. A base de conhecimento do ChatGPT vai só até 2021. Isso significa que a base que você está utilizando está 2 anos atrasada. Então, não adianta querer perguntar coisas referentes ao momento presente, tá? Agora, o ChatGPT está integrando com o Bing, que é o buscador lá da Microsoft, e a partir do momento em que essa integração estiver disponível, aí sim, você vai poder pesquisar questões em tempo real. E aí é interessante a gente entender um pouco o que dá para fazer no ChatGPT. Então, presta atenção que eu preciso fazer a pergunta correta para trazer a resposta que eu quero, tá? Qual que é o formato ideal para as perguntas? Primeiro, perguntas curtas. Segundo, trazer contexto. Então, aqui, vocês notam que a minha pergunta foi curta, eu trouxe contexto, falei que eu sou advogado, e aí eu ainda limitei, né? Eu falei, ó, eu quero 5 questões principais. E aí eu consigo começar a entender um pouco mais, tá? Então, aqui vocês estão vendo que eu, como advogado, posso utilizar isso para analisar casos, eu posso redigir documentos jurídicos, posso fazer pesquisa jurídica, posso me preparar para audiências e posso gerar relatórios, tá? Então, vou só dar um exemplo de coisas que a gente pode fazer aqui. Vou fazer só um teste aqui com vocês para ver o quão até onde a gente pode ir com isso aqui. Então, eu preciso me preparar para uma audiência de um caso cível sobre repetição de indébito. Quais são os principais argumentos que o juiz poderia questionar? E aí eu posso começar a trazer a pesquisa jurídica e começar a me preparar, por exemplo, para uma audiência, tá? Então, aqui eu já tenho os principais pontos que eu vou precisar abordar na minha contestação, na minha petição, seja lá o que for a peça que eu vou redigir. Então, isso aqui vira uma espécie de lista para eu bater e ver se eu estou cumprindo pelo menos esses requisitos mínimos. Esse é um exemplo. E aí eu posso utilizar para várias outras coisas, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui a inteligência artificial trabalhando comigo. E se eu quiser, eu ainda posso simular uma audiência. Então, eu vou colocar aqui, vamos simular uma audiência. Eu serei o advogado e você o juiz. O caso se refere a um produto que custou R$100. E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma dificuldade aqui. Agora eu acabei apertando aqui o Enter e acabou pausando aqui o negócio. Isso é um problema que vocês têm que tomar cuidado. Então, você nunca vai poder fazer uma nova pergunta antes dele terminar. Então, ele vai terminar aqui
e aí ele vai deixar você continuar, tá? E aqui, ó, começa a dar uma série de problemas porque você se adiantou. Tá vendo? Então, aqui é onde você precisa tomar esse cuidado, tá? Então, aqui, quando acontecer isso, eu posso abrir um novo chat, por exemplo, e aí eu posso começar a trabalhar com novas perguntas, tá? Então, sempre toma cuidado para entender como funciona esse tipo de tecnologia, porque não adianta você começar a fazer isso sem saber utilizar. Quarto ponto, modelo de precificação. Como que você vai precificar o trabalho para uma startup? Tem muita gente que não sabe se vai cobrar por hora, se vai cobrar por documento, se vai cobrar por pontos que podem ser trocados em serviços jurídicos, se vai cobrar por projeto, se vai fazer a cobrança de partido. Então, a gente precisa determinar o modelo de precificação ideal para atender essas empresas, tá? Então, esse é outro ponto essencial. Dependendo da forma como você precifica, você não consegue atender as startups, porque não vai fazer sentido para elas. Elas são muito mais críticas e analíticas do que outros tipos de empresa, tá? E aí, trazendo aqui um pouco do que o Wagner tinha mencionado para vocês, a gente precisa entender o funcionamento de uma startup. Uma startup, ela vai trabalhar aqui de diferentes formas, em diferentes fases de vida que a startup está percorrendo. Então, primeiro, eu tenho um empreendedor que teve uma ideia. A partir do momento que ele tem uma ideia, ele vai buscar formar o time. A partir do momento que ele formou o time, ele vai tentar criar o MVP, o produto mínimo viável, que é uma versão tosca do que você, empreendedor, idealiza como produto. Por que uma versão tosca? Porque você não pode gastar tempo e dinheiro com um produto que você ainda sequer validou com o mercado. Então, você faz o mínimo daquele produto para conseguir tentar vender, e aí, uma vez que você consegue vender, aí você começa a ter a validação do mercado. A partir do momento que o mercado quis comprar aquilo, aí sim eu posso desenvolver o meu produto mais a fundo e eu tenho o que a gente chama de Product Market Fit, que é a validação do produto no mercado. Se o mercado não quis aquilo, eu, como startup, vou mudar de direção, e isso é o que a gente chama de pivotar. E o processo constante de trabalhar ali com o cliente, com o mercado, entendendo o que eles querem, o que eles precisam no produto, e você alterando esse produto, é o que a gente chama de iteração. A partir do momento que eu conseguir evoluir ali no mercado, ter um produto sólido, aí eu passo para o momento de escala, onde eu busco crescimento e aumentar minhas vendas. E em determinado momento eu atingo determinada escala, onde eu já começo a comprar outras empresas, comprar concorrentes, vender a minha empresa, e aí a gente entra num estágio que a gente chama de consolidação. Então, lembrando aqui o que eu tinha falado lá no começo, você precisa escolher o seu mercado, o seu nicho, e aí você pode também escolher em que fase da startup você vai começar a atendê-la, porque em diferentes fases eu preciso de diferentes conhecimentos jurídicos, tá? E aí a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica da startup que o Wagner tanto falou, para entender como que eu vou trabalhar com ela. Primeiro, ela está no estágio inicial do desenvolvimento dos negócios empresariais, então não adianta eu querer colocar um programa de compliance desde o nascimento dessa empresa. Não faz sentido para ela, ela vai preferir investir no produto dela. Então, ela precisa alocar recursos de forma eficiente. Uma das características de uma startup é que não tem tanto processo interno e organização. Então, não adianta tentar criar isso desde o começo, porque é justamente a ausência desses processos internos que dá a ela essa velocidade típica dessas empresas. Essa empresa tem um perfil inovador e aí você precisa também trazer inovação e não barrar inovação. Se você quer regular muito cedo, se você quer colocar uma série de travas,
essa empresa não consegue inovar. Você precisa entender também que existe um controle de gastos e custos. Eu falei para vocês, elas são mais seletivas, mais analíticas e rigorosas com a avaliação de qualquer contratação de serviço. Então, você precisa entender também o que faz sentido para elas. Você precisa entender também que, diferente de empresas grandes, por exemplo, uma Americanas da vida, aqui na startup, os sócios são atuantes dentro da operação da empresa, eles estão lá no dia a dia. Então, você não vai ter aquela estrutura de sociedade onde o sócio não põe a mão na massa. Aqui sim, o empreendedor ele vai colocar a mão na massa, ele vai trabalhar ali, e muitas vezes é ele mesmo que está tocando o negócio. Outra questão é que o produto tem que ser escalável. Então, os contratos que você faz para essa empresa, a estrutura societária que você propõe para essa empresa tem que permitir o crescimento sem atritos. Então, a gente precisa tomar cuidado para garantir que a gente não está matando a escalabilidade da startup com os instrumentos jurídicos que a gente faz. A gente tem que entender também que a operacionalização do produto da startup parte de um MVP. Então, vão ter falhas. A gente espera que tenha falhas. E aí a gente não pode querer mitigar as falhas a qualquer custo por meio dos instrumentos jurídicos. Então, a gente tem que, de novo, avaliar quais riscos são esperados, são aconselháveis e quais a gente realmente não pode correr. E, por último, existe uma necessidade de capital de terceiros para financiar essa operação inicial e é por isso que se fazem as operações de investimento em startup. E se você quiser atuar com startups que estão captando dinheiro ou, do outro lado, com investidor, você precisa dominar essa prática de investimento. E aqui está um pouco da prática de investimento nesse mercado. O que acontece? Quando eu crio a minha startup aqui no primeiro dia, eu já entro no Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? Eu estou consumindo meu dinheiro, criando meu produto e tentando vender o que eu faço para conseguir atingir o ponto de equilíbrio, que é quando eu equalizo as minhas despesas e receitas, onde eu sei que eu já não vou mais morrer. Se eu não consigo equalizar despesa e receita no tempo correto, eu morro. E é por isso que 25% das startups morrem no primeiro ano de vida. E outras 50% morrem no segundo ano de vida. Então, a taxa de mortalidade das startups é muito grande. Isso aqui pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 4 anos, pode durar 8 anos. Então, depende aqui de como a startup atua. E é por isso também que ela vai buscar o financiamento das operações com investidores, porque aí ela consegue financiar esse momento em que ela está no Vale da Morte ou quando ela está tentando crescer aqui mais tarde. E a gente tem diferentes tipos de investidores em cada uma dessas fases. Então, eu tenho o que a gente chama de investidor anjo, enquanto a startup está no Vale da Morte. Eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira rodada de investimento, conforme eu vou crescendo. E aí eu tenho diferentes investidores também de acordo com essas rodadas. Existem fundos específicos só no estágio inicial da startup, tem fundos específicos para o estágio de maturação da startup e por aí vai. Quando eu não consigo mais me financiar com esses investidores privados, aí eu abro o meu capital na Bolsa de Valores e é o que a gente chama de oferta pública inicial de aquisição da participação societária, ou em inglês, IPO. Então, eu estou me financiando com o público em geral, as pessoas que estão na Bolsa de Valores. Então, esse é o ciclo que a gente espera, mais ou menos, de um financiamento de startups, ou seja, a dinâmica de investimento em startups. E aí eu trouxe uma provocação aqui para vocês, porque eu trabalho com legal design, que é justamente eu conseguir passar uma experiência diferente para aqueles que vão utilizar os meus documentos jurídicos.
se vocês são uma startup ou até outras empresas, né? O que vocês acham que uma empresa prefere receber? O documento aqui da esquerda ou o documento da direita? Eu tenho certeza que vocês pensaram a mesma coisa que eu aqui. E eu tenho convicção de que a resposta de vocês é que qualquer empresa ou qualquer pessoa vai preferir ler isso daqui ao invés disso daqui. Então, a gente chegou num momento da advocacia onde a gente precisa atualizar a nossa prática. Os juízes já estão utilizando o legal design. As advocacias já estão utilizando legal design, o poder público e por aí vai. Por quê? Eu trago uma experiência diferente para o meu cliente. Então, assim como a inteligência artificial, a gente precisa usar outros recursos também para trazer maior qualidade para a nossa atuação jurídica e para que a gente permaneça relevante nesse mercado. Então, aqui, pessoal, também coloquei os QR Codes para vocês poderem acessar as ferramentas aqui de inteligência artificial e de legal design para que vocês consigam atualizar as técnicas e práticas jurídicas de vocês e consigam se inserir nesse mundo novo que foi mencionado aqui durante a palestra do Wagner e para conseguir atender startups e até outras empresas que precisam de serviços jurídicos. Porque ninguém vai querer continuar sendo atendido da mesma forma como era atendido há 20, 10 anos atrás. A tecnologia está evoluindo e a gente precisa acompanhar esse momento. E nada mais justo do que implementar isso na nossa advocacia para conseguir lidar com esse tipo de cliente e qualquer cliente de agora em diante, né? Então, queria agradecer esse espaço aqui de fala, pessoal, e parabenizar a comissão pelo esforço em trazer um tema tão relevante para as pessoas, para que as pessoas consigam se atualizar e tornar isso uma prática do dia a dia. Eric, muito obrigado pela explanação. Muito obrigado. Doutor Rogério está aí? Doutor Rogério, doutora Mariana. Acho que eles estão ali no YouTube, viu, acompanhando. Ah, entendi. Então, pessoal, sem nos prolongarmos mais, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos que estiveram aqui presentes nesse primeiro evento da comissão. Eu quero agradecer o Eric, que assim que eu lhe fiz o convite, prontamente ele me respondeu e confirmou a sua presença, nos dando, exatamente, nos dando o privilégio da gente ter acesso, né, a um pouquinho do conhecimento dele, né? O Eric, ele participou, para quem não sabe, ele participou do programa de Shark Tank, e o episódio dele foi um dos mais sensacionais. Esses dias atrás eu assisti esse episódio novamente junto com a minha esposa e falei, olha aqui, ele que vai estar junto conosco, e a minha esposa adorou aquele episódio. Foi Ali é sensacional. bem a dinâmica de investimento em startup mesmo. Né? O Eric, ele foi o primeiro pesquisador de legal design no Brasil. Ele trouxe essa ferramenta dos Estados Unidos. Ele foi um dos pioneiros no estudo referente à inteligência artificial no direito. Então, Eric, ter a sua presença aqui conosco é muito gratificante, viu? Imagina, obrigado vocês pelo convite. Não. Pessoal, agradeço a todos novamente, todo mundo que se disponibilizou parte do seu tempo para estar aqui participando conosco. Agradeço ao doutor Rogério, nosso presidente aqui da subseção de contagem. Agradeço à doutora Mariana, a nossa vice-presidente, pelo apoio
Agradeço a toda a diretoria. E, pessoal, eu ainda não vi perguntas. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui no YouTube. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Posso fazer rapidinho, Eric? Lógico, lógico. Deixa eu ver aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui no chat se temos alguma pergunta. Não, eu não visualizei, não. Sem Ah, problemas. sim, teve uma. O Rafael Figueiredo. Na verdade, a pergunta seria se o chat GPT é capaz de estabelecer correlações e emitir análises a partir de dados obtidos em pesquisas diversas. Hoje ele não consegue ativamente pesquisar a internet para fazer isso, mas se você colocar ali, ele consegue fazer análises. Então, eu posso colocar, por exemplo, um trecho de uma petição, colocar um trecho de um contrato e ele vai fazer análise. É para isso, por exemplo, que eu utilizo o ChatGPT. A gente faz uma série de análises e cálculos, e para facilitar essa análise e os cálculos, a gente roda ali na inteligência artificial. Se você entrar em contato com o time comercial deles também, você consegue integrar com a sua base de dados e aí você consegue treinar a inteligência artificial para fazer exatamente o que você quer que ela faça. Então, ela pode analisar contratos inteiros, petições inteiras e por aí vai. Então, aí você teria que contratar mesmo pagando. Mas tudo isso é possível, tá? Ô, Eric, eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Eu também quero responder a ela, se você permite. Eu recebi a seguinte pergunta: será que um escritório de advocacia ele é obrigado a atuar de modo semelhante a uma startup? Você começa ou eu, Eric? Fica à vontade. Não, obrigado. Não, olha, obrigado, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, não é verdade? Eu parto dessa premissa. Mas, como foi dito na minha explanação e na do Eric, se você não explorar a sua capacidade de inovar e ficar somente ali adstrito a processos repetitivos, a inteligência artificial vai substituir você, ou melhor, algum advogado que utiliza a inteligência artificial vai colocá-la para substituir você. Então, eu entendo que é necessário, não é obrigatório, mas é necessário. Eu concordo. A gente tem que fazer o que se sente confortável de fazer. Eu não preciso transformar o meu escritório numa startup, até porque em determinados casos isso nem cabe, né? Mas é interessante eu saber quais metodologias de gestão, etc., existem por aí, como que eu posso me beneficiar dessas questões, tá? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Não percebi mais perguntas, não. Então, pessoal, sem mais delongas, eu agradeço novamente a presença de todos, agradeço aos nossos presidentes já citados, ao Eric, e, pessoal, amanhã nós teremos a continuidade do workshop com o Dr. Marcílio, né? Ele vai nos ensinar algumas ferramentas para a gente implantar a nova economia em nosso escritório de advocacia. Ele vai explicar de maneira bem competente, que lhe é peculiar também, como adequar o nosso escritório à nova realidade, à nova economia. E, assim como foi a de hoje
a explanação do Eric. A de amanhã também vai ser sensacional. Desde já eu convido a todos. Convido a você, Eric, se quiser participar conosco também, será sempre bem-vindo. E, pessoal, externo minha gratidão a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado.